Em um tempo de silêncio forçado, o amor pode se tornar uma forma de resistência. Imagine viver em um mundo onde expressar seus verdadeiros sentimentos é um crime, onde o amor se torna um ato de coragem. É uma história de amor, luta e liberdade que vai tocar seu coração e reacender a chama da esperança. Você está no canal Sombras do Amor, onde cada sombra revela uma paixão esquecida. Em Laranjal Paulista, durante a ditadura militar no Brasil, o clima era tenso e o medo pairava no ar. Era um período em que o amor podia ser considerado um ato de resistência, mas também um crime para aqueles que se amavam em segredo. Para Beatriz, uma jovem de 20 anos, o amor era proibido, não apenas pela ditadura, mas também pela sua própria família. Beatriz cresceu ouvindo histórias sobre a repressão política e o quanto seu avô havia lutado contra o regime. Ela sempre se sentiu conectada àquele período, mas nunca imaginou que viveria algo semelhante. Seu relacionamento com Fábio, um estudante de ciências políticas, era clandestino. Eles se conheciam em segredo, em encontros rápidos e sussurrados em vielas e esquinas. Um dia, enquanto caminhavam pelo centro de Laranjal Paulista, foram surpreendidos por um grupo de militares. Fábio foi levado embora, e Beatriz ficou sozinha, desesperada e com o coração partido. Ela passou dias sem notícias dele, até que recebeu um bilhete em mãos, escrito às pressas: "Não pare de lutar. Estou com você, mesmo não estando." Era uma mensagem simples, mas que reacendeu a chama da resistência em Beatriz. Ela começou a se envolver mais profundamente com o movimento de resistência, distribuindo panfletos e participando de reuniões secretas. Mas, ao mesmo tempo, a saudade de Fábio era uma constante. Ela precisava encontrá-lo, saber se estava vivo e se ainda havia esperança para os dois. Em meio à escuridão da ditadura, Beatriz encontrou forças para seguir em frente, movida pelo amor por Fábio e pelo desejo de liberdade. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava decidida a enfrentar qualquer obstáculo para reencontrar Fábio e, juntos, construírem um futuro longe da opressão. No entanto, a cada passo que dava, Beatriz sentia o peso da decisão: deveria se entregar à escuridão que a cercava ou abrir seu coração para o amor que ainda sentia por Fábio? A cena final da sua vida, até então, era uma mistura de tristeza, medo e esperança. Mas, agora, ela via uma luz no fim do túnel, uma possibilidade de redenção pela tragédia do passado. A história de Beatriz estava longe de acabar. O amor proibido que florescia em Laranjal Paulista durante a ditadura prometia ser uma jornada de altos e baixos, mas com a promessa de redenção e amor no horizonte. Em meio ao silêncio opressivo de Laranjal Paulista, Beatriz sentia o peso do medo em cada esquina. A ditadura militar havia transformado a cidade em um cenário de terror, onde qualquer movimento suspeito era sinônimo de perigo. Ela se movia com cautela, sempre olhando por cima do ombro, temendo ser descoberta. A saudade de Fábio era uma ferida aberta em seu coração. O bilhete que ele havia deixado era sua única esperança. Suas palavras reacenderam a chama da resistência dentro dela, mas também a deixavam com uma sensação de abandono. Beatriz estava dividida entre a escuridão que parecia engoli-la e a luz do amor que ainda sentia por Fábio. A incerteza a consumia. Ela se perguntava se estava apenas se agarrando a uma memória ou se o amor deles ainda tinha uma chance. Em noites como aquela, o silêncio era seu único companheiro. Ela se sentava no pequeno apartamento, olhando para as sombras, e sentia a presença de Fábio ao seu lado, como se ele estivesse ali, esperando por ela. Mas a realidade era cruel. A qualquer momento, a porta poderia ser arrombada e ela seria levada, como tantos outros. A imagem de Fábio sendo levado pelos militares ainda a perseguia. Beatriz sabia que tinha que tomar uma decisão. Se entregar à escuridão ou abrir seu coração para o amor que ainda sentia. A possibilidade de redenção era um farol no horizonte, mas o caminho até lá estava cheio de armadilhas. Ela respirou fundo e fechou os olhos, sentindo a presença do medo, mas também a chama do amor. Seu coração ainda batia por Fábio. Ela decidiu que encontraria forças para seguir em frente, movida pelo amor e pelo desejo de liberdade. Em ruas desertas de Laranjal Paulista, Beatriz e Fábio se encontravam em segredo,
trocando sussurros e olhares furtivos. Cada encontro era um risco, mas o amor os impulsionava. Em uma noite escura, sob a luz de um poste, Fábio revelou seu desejo de lutar contra a ditadura. Beatriz, temerosa, mas seduzida pela coragem de Fábio, concordou em apoiá-lo. Enquanto se abraçavam, a escuridão ao redor parecia menos sufocante. Mas a opressão estava sempre à espreita, ameaçando separá-los novamente. Beatriz estava dividida entre o medo e a paixão, entre a resignação e a resistência. Seu coração oscilava, mas o amor por Fábio a fortalecia para enfrentar os desafios. Em cada encontro, a chama do amor e da luta crescia, reacendendo a esperança de um futuro melhor. Beatriz sentia o coração dividido entre a luta e o amor. Enquanto distribuía panfletos em segredo, sua mente vagava por Fábio. Ela se perguntava se o amor deles era forte o suficiente para superar a escuridão da ditadura. Em reuniões secretas, ela encontrava amigos que compartilhavam sua causa, mas não conseguia deixar de sentir a ausência de Fábio. Em uma noite, enquanto se encontrava com um grupo de resistência, Beatriz foi alertada sobre uma possível delação. O medo a invadiu, e ela começou a questionar se estava fazendo a coisa certa. Será que o amor por Fábio era o suficiente para justificar o risco? Ela sentiu a presença de Fábio ao seu lado, como se ele estivesse lá, sussurrando palavras de encorajamento. Foi então que Beatriz percebeu que sua luta não era apenas por Fábio, mas por si mesma, por sua liberdade e por seu direito de amar. Com essa realização, ela encontrou forças para seguir em frente, determinada a encontrar redenção e amor em meio à tragédia. Mas, ao mesmo tempo, a dúvida pairava: será que ela estava se agarrando a uma miragem ou ao verdadeiro amor? Beatriz sentia o coração acelerado enquanto se encontrava com Fábio em segredo. A chama do amor e da luta parecia crescer a cada encontro, reacendendo a esperança de um futuro melhor. No entanto, os segredos que guardavam podiam destruir tudo. Fábio, envolvido com a resistência, recebia informações confidenciais que colocavam Beatriz em risco. Ela sabia dos perigos, mas não conseguia se afastar. "E se nos descobrirem?", perguntou, medo e amor refletidos em seus olhos. Fábio segurou suas mãos, decidido: juntos somos mais fortes. Mas Beatriz não podia deixar de questionar se o amor era o suficiente para protegê-los da escuridão que os cercava. Seu coração oscilava entre a redenção e a tragédia, entre a entrega ao amor e o medo do desconhecido. Beatriz sentia o peso da responsabilidade em seus ombros. Cada passo que dava, cada sussurro que trocava com Fábio, era um risco calculado. Mas ela não podia evitar. O amor e a luta estavam entrelaçados em seu coração, impulsionando-o a continuar. Enquanto se encontrava com Fábio em um esconderijo secreto, ela confessou seus medos. "E se nos pegarem? E se eu perder você?" Fábio a abraçou, firme. "Eu estou aqui, Beatriz. E juntos, podemos enfrentar qualquer coisa." Mas a dúvida permanecia. A escuridão parecia cerrar-se sobre eles. Beatriz sabia que não podia mais voltar atrás. Tinha que seguir em frente, por Fábio, por si mesma e por sua liberdade. Em noites insones, ela refletia sobre sua jornada. O amor por Fábio a havia transformado. Ela não era mais a mesma jovem amedrontada. Agora, era uma mulher determinada, pronta para lutar por sua redenção e por seu direito de amar. No silêncio da noite, Beatriz ouviu um barulho. Seu coração disparou. Será que era o som da liberdade ou o início do fim? Ela se levantou, pronta para enfrentar o que quer que viesse. Seu olhar encontrou o de Fábio, que a observava com amor e determinação. Juntos, eles enfrentariam o desconhecido. Beatriz ouviu o barulho e seu coração acelerou. Levantou-se, pronta para enfrentar o que quer que viesse. Fábio a segurou, tranquilizando-a. "SHHH, é apenas o vento", disse ele, beijando-a. Mas Beatriz não conseguia acalmar-se. O medo e a incerteza pairavam. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil e que sacrifícios seriam necessários. A dúvida permanecia: deveria se entregar à escuridão ou ao amor?
Fábio a olhou nos olhos e sussurrou: juntos somos mais fortes. Não vou deixar que nada nos separe. Beatriz sentiu um alívio momentâneo, mas sabia que a redenção viria com a luta. E ela estava disposta a pagar qualquer preço por isso. Em noites insones, Beatriz refletia sobre sua jornada, sentindo o peso da repressão. O amor por Fábio a havia transformado, mas a dúvida pairava: seria o suficiente para superar a escuridão? Ela decidiu encontrar redenção, não importando o custo. Seu coração acelerou ao ouvir um barulho, mas Fábio a tranquilizou. Juntos, enfrentariam o desconhecido, determinados a lutar por sua liberdade e amor. Em momentos roubados à repressão, eles se encontravam, trocando sussurros e olhares furtivos. A chama do amor e da luta crescia, reacendendo a esperança de um futuro melhor. A escuridão os cercava, mas o amor parecia forte o suficiente para superá-la. Em noites escuras, Beatriz e Fábio se encontravam em segredo, seus sussurros ecoando pelas ruas vazias de Laranjal Paulista. A tensão era palpável, e cada olhar furtivo era um lembrete do perigo que corriam. A chama do amor e da luta os impulsionava, reacendendo a esperança de um futuro melhor. No entanto, os segredos que guardavam ameaçavam destruir tudo. Beatriz estava dividida entre a redenção e a tragédia, entre a entrega ao amor e o medo do desconhecido. Fábio, com olhos marcados pela repressão, a olhava com intensidade, como se buscasse uma resposta para o futuro. Eu preciso saber que você está viva, sussurrou Fábio, apertando-a contra si. Se algo acontecer comigo, você precisa prometer que continuará lutando. Beatriz sentiu um nó na garganta. Eu prometo, respondeu, voz trêmula. Mas eu também preciso que você prometa que se cuidará, que encontrará um jeito de sair dessa. Fábio sorriu tristemente. Eu prometo, mas não sei se será suficiente. O medo pairava no ar, e Beatriz sabia que o amor era sua única arma contra a escuridão. À medida que a repressão aumentava, Beatriz sentia o medo tomar conta de sua vida. Ela sabia que cada encontro secreto com Fábio era um risco, mas não conseguia evitar. Em uma noite escura, enquanto se encontravam em um local abandonado, ouviram passos pesados. O coração de Beatriz acelerou, e Fábio a segurou firme. Não faça nada, sussurrou ele. Ainda não. Os passos se aproximaram, mas logo se afastaram. O alívio foi como um bálsamo para Beatriz, mas a dúvida permaneceu: seriam capazes de superar a escuridão que os cercava? O medo e o amor se entrelaçavam, criando uma tensão insuportável. Beatriz olhou para Fábio, e ele sorriu, tranquilizador. Juntos, eles se decidiram a enfrentar o desconhecido, reacendendo a chama da resistência em seus corações. Em meio à noite escura e silenciosa, Beatriz e Fábio se abraçaram forte, como se o amor fosse sua única salvação. No entanto, logo foram surpreendidos por um grupo de militares. Em um momento de terror, Beatriz viu Fábio ser levado embora, gritando seu nome. Ela correu desesperada, sentindo o coração dilacerado. Em um beco escuro, encontrou um bilhete de Fábio: eu amo você, continue lutando. Lágrimas desceram seu rosto enquanto decidia entre a escuridão e o amor. Com o peso da perda, Beatriz sentiu que seu coração havia se partido em dois, mas a chama do amor e da resistência permanecia viva. Beatriz sentou-se no mesmo banco onde se encontrou com Fábio pela última vez. O bilhete que ele deixou ecoava em sua mente: continue lutando, meu amor. O amor é mais forte que a ditadura. As lágrimas escorriam por seu rosto enquanto segurava o papel amarrotado. Ela sentia o peso da dor e da nostalgia. Lembrou dos sussurros, dos olhares furtivos e dos momentos roubados. A repressão parecia sufocá-la, mas a chama do amor permanecia viva. Ela pensou em Fábio, em sua voz suave e em seu sorriso. O medo e a incerteza a envolviam, mas ela sabia que precisava encontrar redenção. Beatriz respirou fundo e levantou-se, decidida a seguir em frente. O futuro era incerto, mas ela sabia que o amor deles era forte o suficiente para superar a escuridão. Com o bilhete apertado no punho, ela começou a caminhar, um passo de cada vez, em direção à redenção ou à tragédia.
Em um tempo de escuridão e opressão, o amor verdadeiro brilha como uma luz de esperança. A história de Beatriz e Fábio nos lembra que, mesmo nas sombras mais profundas, o amor e o desejo de liberdade podem mover montanhas. Muito obrigado por assistir a essa emocionante jornada. Se você gostou, explore outros vídeos do nosso canal, onde histórias como essa ganham vida. Nos vemos no próximo mergulho nas sombras do amor.